Um dia super especial, um dia que me deixa muito emocionada, porque eu sei, Deus sabe, a minha casa sabe, o que eu passei durante o período em que eu tentava ser mãe, durante o período da minha gestação, como que foi gestar o Davi, como que foi o nascimento do Davi. E eu ouvi, em uma das primeiras consultas que eu fui, a minha mãe estava junto comigo e a médica olhou para nós e falou assim: vou pedir uma coisa para vocês, não contem dessa gravidez para ninguém. E já estava mais avançada. Ela falou assim: não contem, porque ela tem 50% de descolamento de placenta. Talvez essa gestação não vá para frente. Só que Deus tinha me prometido meu filho. Eu não me abalei com aquelas palavras, porque a minha certeza e a minha confiança estava naquele que me prometeu. E depois eu fiquei... ela falou, às vezes volta, cola e fica normal. Mas foi assim até o final. Eu tive com 6 meses um início já de trabalho de parto. E foi muito difícil, porque eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor me prometeu esse filho, eu sei que esse filho vai nascer. Mas com 6 meses, em quais condições essa criança vai nascer? Em quais condições esse filho vai chegar aqui para eu cuidar? Eu sei que o Senhor está me dando uma missão. Mas que missão vai ser essa? E naquele momento eu me desesperei. Porque às vezes a gente até crê na promessa. Nós cremos, eu crio na minha promessa. Mas nós temos medo, porque nós não sabemos em quais condições a promessa vai chegar. E aí quando vem alguns percalços, algumas dificuldades, a nossa fé é um pouco abalada, a gente fica preocupado, porque estava tudo perfeito, estava tudo certo. E de repente as coisas não saem da maneira como nós planejamos, mas saem da maneira como Deus planejou. E Deus tem um propósito para trabalhar em tudo isso. E nesse dia eu cheguei em casa e eu abri a Bíblia e fui orar ao Senhor. E o Senhor falou comigo no livro de Isaías. Coloca aí, Varão, por favor. Isaías 43, versículo 1. E eu dobrei os joelhos na beira da cama e falei: Senhor, o Senhor me prometeu. Eu sei que esse filho vai nascer, mas eu quero a promessa completa. E o Senhor falou assim comigo: mas agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, tu és meu. Pode ir para frente. Quando você... Coloca a versão assembleana aí, Varão, ARC. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teus resgate e a Etiópia. E ele diz que ele está falando aí com Israel. Mas aquele dia, essa palavra falou comigo que eu passaria pelo vale, mas o Senhor passaria comigo. E que eu teria o meu filho em meus braços de forma perfeita, de forma saudável. Que agora está aí com 6 anos, está lá glorificando ao Senhor no culto infantil. Para a honra e glória do nome do Senhor. E quando eu cheguei, eu tive um trabalho de parto prematuro. Eu cheguei no hospital, eu tinha 34 semanas só. 7 meses, entrando pro 8º. E todo mundo falava que era muito arriscado, porque... a minha médica, ela estava viajando, não tinha como fazer alguma coisa para segurar essa criança. Eu já cheguei no hospital, eu tinha 5 centímetros de dilatação. E a médica me examinou e ela falou pro Júnior, falou assim: você tem que ir em casa pegar alguma coisa? Eu acho melhor você não ir, porque você vai perder o nascimento do seu filho. E ele falou assim: não, a gente liga, alguém traz. E logo às 10 horas da manhã o Davi nasceu. Quando eu olhei para ele, ele não respirava. Tomaram ele rapidamente, colocaram em cima de uma caminha que tinha lá, já tinha uma UTI já pronta esperando ele. Eu tinha quase certeza de que ele poderia sair dali bem comigo, mas aquele era o propósito de Deus. Aquele era o propósito de Deus naquele momento. E ele precisou ser entubado naquela hora e eu não conseguia enxergar, eu só via que ele não respirava. E eu olhava para a cara do Júnior, para a cara da minha mãe, uma cara de desespero, ninguém me deixava ver nada. De repente eu via entre 2 médicos assim, quando colocaram o tubo na garganta dele e o peito dele, ele respirou. E ele entrou na UTI. Ele tinha um peso bom, ele entrou na UTI, ele não respirava. Ele foi o último bebê que entrou na UTI de todos aqueles que estavam lá. E para honra e glória do nome do Senhor, ele foi o primeiro a sair. Tinham crianças que tinham 3 meses, 6 meses que estavam lá. Tinha um bebê que nasceu mais saudável do que ele, porque respirava sozinho. O Davi teve alta, esse bebê ainda ficou lá. Mas houve um propósito neste tempo da UTI, houve um propósito nesse tempo que eu estava lá. Para mulheres serem impactadas através do testemunho, eu não precisei abrir a minha boca. As pessoas falavam para mim: você é crente? Eu falava: eu sirvo ao Senhor. Porque quando ele começou a mamar, falava assim: ó, a criança ela vai começar a fazer a sucção, ela vai perder peso.
vai perder muito peso. E aí é normal que ele fique um pouco mais. Eu falei, o meu filho não vai perder peso. E ele começou a mamar, eu me lembro disso numa terça-feira. E aí na quarta-feira de manhã, a médica, na primeira visita da UTI, eu tinha que ficar indo lá de 3 em 3 horas. E aí ela falou assim, olha, eu nunca vi na minha vida isso acontecer. Ele é o primeiro bebê que começa a mamar num dia e nesse mesmo dia ele ganhou peso. Eu falei, eu sei, ok, o teu querido. Eu sei quem me prometeu. O Senhor é fiel. Ainda que você esteja passando por um momento de dificuldade, o Senhor é fiel. O Senhor não te abandona, o Senhor está contigo. Não se assombre nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu tenho que correr porque essa não é a mensagem, esse é o testemunho, mas vamos para a palavra do Senhor. Em Provérbios 31, mulher virtuosa. Aleluia. Hoje é dia das mães e nós vamos falar sobre uma mãe que talvez em algum momento nós pensemos que ela errou, mas depois Deus deu vitória. Eu vou começar aqui em Provérbios 31 e depois nós vamos entrar no texto que nós vamos falar sobre Rebeca. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de joias finas. O texto todos já conhecem. Mas eu quero focar aqui no versículo 26 em diante, que diz assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera a todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. No versículo 27, quando ele diz, cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Eu li esse versículo algumas vezes e alguns dias esse versículo está ressoando na minha cabeça. E quando ele diz que ela cuida do bom andamento da sua casa e ela não come o pão da preguiça, ele está literalmente nos falando para não sermos preguiçosos. O que acontece hoje em dia é que nós colocamos a desculpa em muitas coisas, porque somos sobrecarregadas, porque trabalhamos fora de casa, porque fazemos milhares de coisas, mas nada mais é do que nós estamos nos alimentando do pão da preguiça. Essa mulher virtuosa, aqui no texto, que é muito conhecido, diz que ela acordava antes do sol nascer, que ela cuidava de todo o bom andamento da sua casa, ela despachava navios mercantes, os seus filhos a chamavam de bem-aventurada. E quantas vezes nós, mulheres, colocamos a culpa em trabalho, colocamos a culpa no ministério, colocamos a culpa em trabalhos da igreja para não cuidar do bom andamento da nossa casa. Não porque tem muito culto na igreja, não porque tem muito trabalho na igreja, não porque tem muita coisa para eu fazer, eu estou sobrecarregada. Está sobrecarregada porque tem se alimentado do pão da preguiça. Quem está trazendo pão para dentro da tua casa não é o Senhor, não é o seu marido, você está comendo aquilo lá que estão te oferecendo no mundo, está cheia, está farta do pão da preguiça e não consegue executar os projetos que Deus tem colocado nas suas mãos. Existe uma diferença muito grande em estar sobrecarregada e estar procrastinando. E eu falo isso com toda a propriedade, porque eu já passei por este momento de procrastinação. Muitas e muitas vezes. Pessoas que têm tendência depressiva são procrastinadoras. E eu não estou inventando isso. Porque o que a depressão faz? Ela nos afunda a ponto de nós não conseguirmos levantar da cama para fazer coisas básicas, como tomar banho, escovar os dentes, se alimentar. Existem vários tipos de pessoas que sofrem de depressão e às vezes elas sofrem de forma diferente, mas na grande maioria são pessoas que se afundam na sua própria tristeza e não conseguem fazer coisas básicas. E aí depois passa por um processo de cura, de transformação, mas ainda assim fica procrastinando. Porque é muito mais fácil nós chegarmos em casa e falar que estamos cansadas, que estamos sobrecarregadas. Eu preciso descansar. Trabalhei muito hoje. Aí o filho pede atenção, não tem atenção para o filho, não tem atenção para o marido, não tem atenção para a família, não tem atenção para ninguém. Aí vai falar que é o quê? Não, porque eu tive discipulado terça, eu tive culto quinta, eu estava na escala domingo nos 2 cultos e eu estou cansada. Meus irmãos, o que essa mulher aqui fazia, e depois eu convido você, porque nós não temos muito tempo. Depois eu convido não só mulheres, mas homens também a meditar nessa palavra em casa. O tanto de coisa, a descrição que faz dessa mulher, o tanto de coisa que ela fazia. O seu marido, ele era louvado pela mulher que ele tinha. Às vezes tem mulher que está meio desgastada aí, porque o marido também não está cuidando igualmente. Vigiem, varões. A sua esposa é o reflexo de como você a trata. Amém?
Igualmente os maridos. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu conheci meu marido, ele tinha um estilo diferente. Aí fui lá, vamos dar uma moldada aqui, vamos comprar essa camiseta aqui, essa calça aqui, esse tênis aqui, esse aqui combina com esse aqui. Dá uma ajeitada no varão aí, irmã. Dá uma ajeitada. Porque eles têm boa vontade, mas às vezes eles não têm noção. Entendeu? Dá uma alinhada aí em casa, antes de sair de casa. Fala, ó, varão, essa calça tá um pouco apertada demais aí, varão, vamos vigiar. Ou senão essa camisa não combina com esse short. Amém? E essa mulher aqui, que cuidava de tudo e ainda era louvada e virtuosa, especificamente neste texto, não fala que ela era uma mulher linda, maravilhosa. Mas dizia assim: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quero dizer para mulheres e homens que estão aqui, que a sua beleza exterior pouco importa. O que importa é aquilo que está dentro do teu coração. E se você teme ao Senhor, pode ser a pessoa mais linda do mundo. Se abrir a boca e sair coisa ruim, é porque o coração está cheio de coisa ruim. Estraga a beleza. Bonito é temer ao Senhor, bonito é viver de forma virtuosa, temendo a Deus, amando a sua família e servindo uns aos outros, porque o Senhor, Ele nos chamou para servir uns aos outros. Nós não estamos aqui para brincar e só uma passagem, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Quando você puder, ofereça sempre o melhor para o outro, porque muitas vezes nós também estamos com lutas que ninguém sabe. Mas ainda assim na luta, escolha dar o seu melhor, fazer o seu melhor para alguém. Porque o maior ministério é servir. Essa mulher virtuosa sabia muito bem como servir a sua casa. Aqui não fala dos problemas que ela tinha, das dificuldades que ela tinha, dos problemas hormonais que ela tinha. Não conta nada. Porque aqui ela estava sempre dando o seu melhor. Porque ela não era preguiçosa. A preguiça, nós temos colocado a culpa em muitas coisas. Nas redes sociais, em coisas do mundo, tarefas. Mas nada mais é, meus irmãos, que a preguiça. É a preguiça de exercer o nosso papel. É a preguiça de exercer o nosso ministério. Porque ter intimidade com Deus dá trabalho. Ler a Bíblia dá trabalho. Orar dá trabalho. É cansativo. Quantas e quantas vezes levanta para orar, dobra o joelho, dorme mais do que ora. Eu falo isso porque eu faço isso. De vez em quando estou lá, estou achando que estou aqui orando, já dormi, já. Às vezes acontece, que nós estamos também cansados. Mas não pode se deixar levar pelo cansaço e pela preguiça. Minha mãe me deu uma dica, falou: minha filha, todas as vezes que eu estou levantando para orar de madrugada, não estou mais orando de joelho, eu estou orando em pé, andando pela casa. Porque aí não tem como eu dormir em pé, só se eu cair. Aí ela falou que ela ora andando de um lado para o outro com as mãos estendidas, porque daí ela não dorme. Falei, eu vou aderir a essa aí, porque de vez em quando vai dobrar o joelho para orar, acaba dormindo. E é natural, só que nós temos que usar as estratégias que o Senhor nos dá para vencer tudo isso. E nós vamos falar de uma mãe obediente, lá em Gênesis, no capítulo 24. Essa mulher era virtuosa. A partir do versículo... meu Deus, tá aqui. Versículo 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia o abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, e eu vou resumir porque o texto é muito longo. Diz que Abraão chamou um de seus servos de confiança e falou: olha, vai lá na minha parentela e arruma uma esposa para Isaac, porque eu estou doente. E eu preciso que seja alguém da minha parentela, porque nós sabemos que na Bíblia valorizava-se muito os laços, a descendência, para continuar as gerações, as sementes. Então ele falou: ó, vai lá, não pega ninguém daqui não. Vai lá na casa de meu pai, que era da família dele, e arruma uma esposa para o meu filho. E aí ele narra como é que seria essa situação. E aí o servo responde: talvez a mulher não queira vir comigo. No versículo 5 o servo respondeu: para essa terra, nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. Versículo 8: caso a mulher não queira vir com você, ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. E aí ele continua dizendo, ele faz o juramento a Abraão e ele vai atrás de uma esposa para Isaac. E aí, quando ele chega, antes que ele acabasse de orar, isso aqui, ele chega lá na cidade, e ele e os camelos, e eles estão com sede. Na verdade foi uma prova que fez com o Senhor, que essa era a prova, aquele que desce de beber. Depois meditei no texto, irmão, que eu tenho que correr aqui.
E aí disse assim: antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Ela não era preguiçosa, porque ela estava trabalhando para a casa de seu pai. E desceu até a fonte. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe de beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. Aqui ela já nos mostra uma coisa: ela era muito gentil. Ela não era preguiçosa e ela era gentil. Beba, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse... Ele não falou para ela: pega água para os meus camelos. Ela falou prontamente. Essa era uma mulher serva pronta para servir, obediente, corajosa, gentil. E ela prontamente, depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. Aí ele já entendeu o mistério, que era para pegar essa mulher era a mulher de Isaac. E aí ele vai para casa e fala com Labão. Labão era irmão de Rebeca. Ele fala com Labão: olha, Abraão, e aí aqui no texto ele repete tudo que foi falado. Abraão me fez jurar que eu viria buscar uma esposa, teria que acontecer essa e essa situação para que eu tivesse a prova de que realmente era essa mulher para Isaac. E tudo aconteceu. E aí ele pede para Labão para levar essa moça. E aí Labão fala: olha, eu te peço aí uns 10 dias, está escrito aqui na Bíblia, eu te peço 10 dias para depois você voltar e levá-la. Só que tinha pressa. Porque tem coisas, tem projetos, tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos que tem pressa, que tem urgência. Talvez você esteja esperando o momento certo de começar, talvez você esteja esperando o momento certo de agir, só que Deus já te deu a ordem para fazer. E aí está esperando: olha, peraí, mais 10 dias de jejum, mais 10 dias de propósito, eu preciso de mais 5 confirmações, eu preciso de mais oração, eu preciso de mais tempo. Não porque eu preciso ter mais esse tempo aqui neste lugar onde eu estou parado neste mesmo lugar e eu preciso continuar aqui. Mas o Senhor já falou: marcha e vai, e você está esperando o tempo que já chegou. E aí vem um teste de obediência para essa jovem, porque o irmão dela fala assim: ó, então tá bom, vamos ver com ela se ela vai querer ir. Irmãos, vamos combinar aqui uma coisa. Chega alguém, tudo bem que antigamente era muito diferente, mas chega alguém e fala assim: olha, você vai ter que ir embora comigo. A pessoa tem que estar muito alinhada com Deus para poder obedecer uma ordem de alguém que ela acabou de conhecer. E aqui eu trago a importância de nós termos comunhão e intimidade com Deus a ponto de entender quando Deus está falando conosco, quando é uma ordem divina. Porque nós confundimos vozes de outras pessoas do nosso meio. Porque fulano é influente, ele me falou para fazer isso. Porque minha amiga falou para eu fazer isso. Mas o que Deus falou para nós fazermos? Será que eu estou buscando ter intimidade com Deus a ponto de entender e saber quando Deus está mandando eu fazer alguma coisa? Deus mandou você fazer? Faça. Se não, espera. Aí você pede 10 dias. Mas tem que estar ligado no alto trono da graça, para ter intimidade o suficiente para a hora que aquilo bater no seu coração, você já falar assim: Deus não me deu paz em relação a isso. E ela vai, ela fala assim: tudo bem, eu vou. E ela vai. E mal sabia ela que ela se tornaria mãe de nações. E quando ela se casa, nós sabemos que ela se casou com Isaac, e a Bíblia diz que ela era estéril. No versículo 21 do capítulo 25 diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Ela foi consultar ao Senhor. Quantas vezes nós temos ido consultar ao Senhor sobre situações que têm acontecido na nossa vida? Estava ali uma guerra dentro da barriga dela, talvez sentia dor, porque quem está grávida aqui sabe que às vezes tomar um chutinho aqui na costela dói. Tinha duas nações brigando dentro da barriga dela. E ela parou, em vez de ela reclamar que estava doendo, que o processo estava doloroso, que ela não ia aguentar mais, ela foi perguntar para o Senhor: Senhor, por que está acontecendo isso? Talvez nós estamos passando por situações, nós queremos achar resposta em pessoas. Aqui não fala que ela foi reclamar para o marido dela: Isaac, olha, não estou aguentando mais essa gravidez aqui, alguma coisa está errada, porque não tinha ultrassom para saber quantas crianças tinha dentro da barriga dela.
Ela foi falar com aquele que poderia responder e trazer a resposta correta que ela precisava naquele momento. Nós temos que parar de procurar resposta em quem não vai resolver nada. Conversa com o pai, porque o pai sabe. Está passando uma luta com o seu marido? Fala para o pai dele. E eu nem estou falando do pai da terra, estou falando do pai celestial, porque ele sabe de todas as coisas. Ai, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo. Já contou para o pai dele? Não contou para o pai dele, fica reclamando para as pessoas que não vão resolver o problema. Ai, porque a minha esposa é assim, assim, assim. Já contou para o pai dela? Não, fala para todo mundo. Fala para os amigos, fala para o vizinho. Aonde tem uma oportunidade de falar mal da esposa, fala mal da esposa. Mas já falou com o pai dela? Porque o pai dela pode resolver. O pai dela tem o poder de tocar no coração dela e resolver todas as questões que precisam ser resolvidas, saradas, curadas e transformadas. Não adianta entrar em embate, irmão. Não adianta entrar em embate com seu esposo, com a sua esposa, não. Não adianta. Com seu filho, hoje é dia das mães, não adianta entrar em embate com o filho. Eu convido, logo após o culto aqui, eu convido vocês a assistirem a entrevista. Eu entrevistei a minha mãe. E ela contou que, na época da escola, eu entrei para uma banda aí, da escola. E a banda não era nada pentecostal, a banda era mundana. E aí eu fui falar para ela, e o meu professor chegou nela e falou, irmã, não falou irmã, que ele não é crente, falou, olha, Cida, a gente quer fazer um almoço beneficente para a banda daqui da escola, que a Thaís é a vocalista. Minha mãe queria morrer por dentro. Criou eu dentro da igreja assembleiana para louvar o Senhor. E ela falou que naquele momento ela lembrou das promessas que Deus fez. Olha, Deus, o Senhor falou para mim. Ela foi falar com o meu pai. Ela falou assim, Deus, o Senhor falou para mim que a minha filha ia louvar o Senhor, que quando a minha filha louvasse, pessoas iam ser curadas, transformadas, e ela está cantando numa banda de escola, Senhor. Ela não chegou em mim e falou assim, você vai sair da banda. Não, ela foi falar com aquele que pode resolver todas as coisas. Às vezes nós queremos entrar em embates que não vai dar em nada. Quem resolve é Deus. E ela foi falar com o meu pai. Não o daqui, porque o meu pai daqui, ele ia falar assim, deixa ela, uma fase, depois passa. Mas ela foi falar com o meu pai. E aí ela trabalhou no almoço, ela falou, é muito engraçado ela falando na entrevista que ela falou que ela trabalhou fazendo o almoço para arrecadar fundos para essa banda, mas ela falou assim, em nome de Jesus vai acabar essa banda. Em nome de Jesus vai ser destruída. Em nome de Jesus não vai para frente. E ela orou assim, fazendo o almoço lá aqui, ó, ela e meu pai conversando. Porque foi ele que me formou e ele que me chamou desde o ventre. Colocou na barriga dela, a responsabilidade é dos dois lá. E aí ela conversou com Deus e logo foi fogo de palha, acabou. Era coisa de adolescência. Adiantaria minha mãe ficar brigando comigo, me proibindo, falando não faz, não vai, não adianta nada. Nada. Eu já estava lá, irmãos. Eu já estava na 8ª série, já ia mudar de escola. Depois que muda de escola, a gente esquece até os amigos que tinha antes. Não adiantou. Ela falou com quem poderia resolver. Fala com Deus o seu problema, porque Ele pode resolver. Eu não sei se é um filho que está nas drogas, eu não sei se é um marido que está na prostituição, eu não sei se é uma esposa que não quer servir a Deus, eu não sei, mas Deus sabe, Deus te conhece, Deus te criou, Deus te formou, Ele te fez, Ele te chama pelo nome, Ele diz filho amado. Aleluia. E depois a história segue aqui nos contando que nasceu Jacó e Esaú, e nós já sabemos, vou até ler que eu acho, a primeira vez que eu li esse versículo, eu acho que eu era criança, adolescente, porque minha mãe, ela deixava todo dia, vocês têm que ler tal capítulo da Bíblia, a hora que eu chegava a fazer pergunta. E a primeira vez que eu li esse capítulo, eu falei, meu Deus, como pode? Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. Eu falava, meu Deus, como é que nasceu alguém pendurado no calcanhar do outro? Irmãos, para entender e para crer nisso aqui, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. E se você não tem fé, assim como eu nessa época que eu li esse texto, fala assim, eu vou escolher crer. Hoje eu vou escolher crer nisso aqui, eu creio. Eu tenho fé que isso aqui aconteceu, porque Deus falou que aconteceu, então eu acredito, porque Deus falou. E aí nasceu um lá grudado no pé do outro. E aí... é importante dizer que quando ela foi consultar o Senhor respondeu para ela assim, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, um mais velho servirá a um mais moço. E o que acontece lá na frente? Quando Isaac já velho, chama o seu filho, olha, chama lá, quero falar com Esaú. Tem um negócio para abençoar ele aqui, meu primogênito, preciso abençoar meu primogênito antes de morrer. Quando ele manda chamar, quem estava escutando? Rebeca, a mãe. Aí ela escuta, ela fala assim, porque na Bíblia fala que ela tinha uma predileção ali por Jacó. Mães que estão aqui vão negar que não tem filho preferido e tal. Fiz até essa pergunta para minha mãe na entrevista, eu falei, quem é? Pode contar. Não, não tem.
Não tem, os 3. Falei, quem quer ser o filho preferido? Ela falou, filho é Gabriel, filhas é Franciele e Thaís. Falei, então tá bom, eu acredito. Mas tem, irmãos, a gente sente um negocinho. E aqui na Bíblia fala. Se tinha na Bíblia, existe. E aí, ela foi lá, falou, meu filho querido, amado da minha alma, vem cá. Vai lá, vamos ler o texto? Ele fala para ela ir lá pegar... Cadê? Vamos ler. Quando envelheceu, os seus olhos... 27, tá? Gênesis 27. Eu estou velho. Aí ele fala, Rebeca teve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú. E aí, eu vou dar uma coisa que falou comigo aqui, essa palavra. Como ela tinha ali um relacionamento com Jacó, com seu filho amado, quando ela o chama, ele ouve. Quando ela fala com ele, ele obedece. Ele falou assim, primeiro ele relutou. Ele falou assim, olha, traga a caça, pediu lá os cabritos, né? Farei uma saborosa comida para seu pai. Você levará o seu pai. Mas Jacó disse a Rebeca, a sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim a maldição e não bênção. A mãe respondeu, caia sobre mim essa maldição. Aqui nós podemos tirar uma grande lição. Quando nós temos intimidade com os nossos filhos, eles nos ouvem. Eu não estou falando aqui de ser amiguinho, de ser a mamãezinha que faz tudo que o filho quer. Mas tem que ter uma relação de amor e respeito a ponto do teu filho te ouvir. Não adianta ser um carrasco o tempo todo e querer que o seu filho te ouça quando estiver mais velho. Não é possível. Não é possível. Relacionamentos são criados. Tem como eu chegar do nada para Deus e falar assim, Deus, eu quero tal coisa agora. Aí Deus vai olhar para mim e falar assim, eu nem conheço sua voz, eu nunca ouvi você orar, eu nunca ouvi você falar comigo. Você vai me pedir uma coisa, eu nem sei quem você é. Tem que ter intimidade com Deus para falar qualquer coisa. Tem que ter intimidade com o filho para falar qualquer coisa. Isso serve para pais também. Pais, não adianta você querer o tempo todo só judiar do seu filho. Porque a Bíblia manda não apartar a vara. Mas só castigando o filho. Não conversa com o filho, não brinca com o filho, não chama o filho para um momento entre pai e filho. E quer que o filho, a hora que o pai fale, quer que o filho obedeça, ouça e respeite. Não tem como. Não tem como. Você vai respeitar alguém que você não conhece, mesmo que seja alguém dentro da sua própria casa. Porque é possível morar com alguém e não conhecer quem está dentro de casa. E eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Lá em casa, Davi, chegou uns menininhos batendo na porta, chamando o Davi. Tia, deixa o Davi lá em casa, porque ontem foi minha primeira comunhão, a gente está fazendo um bolinho, deixa o Davi lá em casa. Eu não gosto que o Davi vá na casa de pessoas que eu não conheço. Eu não conheço os pais desse menino. Ele é um amorzinho de pessoa, eles brincam lá no condomínio, jogam bola. É uma pessoa maravilhosa, o menino. Mas eu não conheço os pais dele, eu não deixo meu filho ficar indo na casa de quem eu não conheço. Ele gosta de se enfiar lá na casa de Paulinho e Tiele. Direto ele vai lá. Às vezes ele até foge, vai lá, bate lá e entra. Sabe a senha da porta da casa de Paulinho e Tiele, ele entra na casa de Paulinho e Tiele, tá lá. Mas eu conheço o Paulinho e Tiele. Aí Paulinho viajou e falou pra ele, Davi, por que você não foi lá em casa? Tio, eu fui lá, mas eu esqueci a senha da porta. E ele sabe, eu não deixo o Davi ficar indo na casa das pessoas. Só que em vez de falar assim, você não vai. Eu poderia, porque eu já fiz isso algumas vezes. Mas eu falei assim, cara, eu vou chamar esse menino, vou brincar com ele, pra distrair ele e ele nem se lembrar que alguém chamou ele pra ir lá. Eu chamei o pai dele, falei, nós vamos brincar com o Davi. Primeiro eu já fingi que tava me capturando, sei o que, já fui brincando com ele. Na hora que eu falei que ele não ia, ele não gostou, ele já queria ficar bravo. Porque ele é um pouco revoltado às vezes. Aí ele já queria bater pé. Aí eu falei assim, vamos brincar? Eu vou brincar com vocês, você quer brincar do quê? Porque muitas vezes nós chegamos no filho e falamos só, não vai, não vou fazer, não vou comprar, mas não faz nada para distrair a criança, não brinca com a criança. Tá bom, pega meu celular aqui. Já fiz isso, irmãos, muito, não estou julgando quem faz, tá? Já fiz muito isso. Mas sabe por quê? Porque dá trabalho ser boa mãe, dá trabalho ser bom pai. Tem que deixar de lado a preguiça para ser um bom pai e uma boa mãe. É mais fácil deixar no videogame? Muito mais. É mais fácil deixar no celular? Muito mais. Mas ainda quando o pai vai jogar com ele, beleza. Mas quando deixa ele sozinho lá pra gente poder fazer outras coisas, pra ver celular, pra ver a televisão, pra ver alguma coisa, pega o filho, brinca com o filho, conversa com o filho, olha no olho do filho, para que o filho se sinta amado. Trate o seu filho como você gostaria de ser tratado por Deus.
Ainda que sejam filhos espirituais, porque tem mulher que não gerou, ou que não vai gerar, ou que já tem filhos mais velhos, mas que tem filhos na fé. Não tem como discipular alguém se não tiver intimidade. Chame os seus discípulos para a intimidade. É discipulador, é líder, olhe no olho do seu discipulado. Intimidade. Deixa a preguiça de lado. Deixa a procrastinação. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Mas você tem um discípulo para ensinar. É filho seu na fé, está gerando. Vamos voltar para o texto, que eu tenho que correr, está acabando o tempo. E depois que ela chama e Jacó obedece, Isaac passa a bênção para ele. Nós mães temos um poder muito grande nas nossas mãos. Muito grande. Nós podemos lançar os nossos filhos como flechas, ou nós podemos ser âncora na vida dos nossos filhos. Faça essa pergunta para si. Aí, quietinho, não precisa contar para ninguém, depois conversa lá com o papai. Eu tenho sido âncora ou eu tenho sido aquele que lança na vida do meu filho? Eu tenho plantado bênçãos na vida dos meus filhos ou eu tenho plantado maldição, raiva, rancor, ódio? Eu tenho plantado aquilo que quando meu filho crescer e olhar dentro dos meus olhos, eu vou gostar do que eu ouvi quando meu filho falar para mim? Eu tenho deixado a preguiça me dominar e não sido mãe ou pai o suficiente, ou um discipulador suficiente por conta da preguiça? A preguiça tem roubado a nossa felicidade, a nossa alegria. Irmãos, não é o demônio, não é o celular, não é a preguiça. Porque dá trabalho ser fiel, dá trabalho ser bom pai, dá trabalho ser boa mãe, dá trabalho ser bom filho, bom discípulo, bom discipulador. Dá trabalho, nós precisamos investir. Investir tempo com disposição. Não é aquele tempo que eu sento aqui e vou ler aqui rapidão. Invista tempo. Invista tempo, é precioso, não volta mais. Quantas vezes eu olho para o Davi, parece que eu pisquei, ele está com 6 anos, não volta mais. O que eu não consegui fazer, eu não vou conseguir fazer mais por ele. Agora eu tenho que olhar para frente. Eu te convido nesta tarde a olhar para frente, a marchar, olhando para frente, fazendo as coisas melhores a partir de hoje. Eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma esposa melhor, uma filha melhor, mas eu não tenho filho. Eu vou ser uma discípula melhor, eu vou ser um discipulador melhor, eu vou ser um pastor melhor, eu vou ser uma amiga melhor. Vamos deixar de lado a preguiça e a procrastinação. Vamos viver o extraordinário, sobrenatural. Deus tem muito para nós. Mas nós precisamos deixar de lado aquilo que nos aprisiona. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos faz ficar ancorados no mesmo lugar. E ele recebeu a bênção. E aí o resto, irmãos, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus em casa, que não vai dar mais tempo. Mas algumas lições que nós aprendemos com Rebeca é que ela era obediente, prestativa, amorosa, disposta, gentil. Como nos versículos 18, 19 e 20. Ela servia. E ela estava atenta ao bom andamento da sua casa. Ainda que nós tenhamos enxergado isso, mas roubou a primogenitura, Deus tinha propósito, porque Jacó se tornou Israel. Israel foi o grande líder de uma grande nação. E Deus já falou para ela desde o ventre. Então, independentemente do que acontecesse, Deus tinha falado com ela que, olha, o mais novo, o mais velho servirá ao mais moço. Era a promessa de Deus desde o ventre. Então ela já sabia o que ia acontecer. Ela estava sendo usada para cumprir uma coisa que Deus falou para ela lá atrás. Está atento àquilo que Deus falou que vai acontecer? Está atento àquilo que Deus falou que vai acontecer? Deus falou que vai acontecer, mas está trabalhando, está marchando, está fazendo, está indo para cima, fazendo acontecer? Ai não, porque Deus falou, vou ficar sentada aqui esperando. Não vai acontecer. Mas Deus me prometeu. Não vai acontecer. Se você não se levantar e se posicionar. Deus não dá grandes trabalhos a preguiçosos. Deus não dá filhos brilhantes a preguiçosos. Deus não dá pastores, filhos, pastores, missionários, cantores, levitas para preguiçosos. Como que um preguiçoso vai instruir um missionário? Como que um preguiçoso vai instruir um pastor? Mas por que Deus está demorando? Deus está demorando. Deus está esperando você parar de preguiça. Deus não está demorando para entregar sua bênção. Você já parou de procrastinar? Deus não está demorando para entregar o seu filho. Já parou de preguiça e resolveu servir a Deus de verdade? Porque eu sonho com uma empresa. Mas já levantou e foi trabalhar e foi fazer? Porque a minha empresa está assim. Já se levantou, se posicionou e falou: Senhor, eu vou deixar a preguiça de lado e eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer? Não vai cair do céu não. O que caía do céu era maná lá no deserto.
O deserto da sua vida aqui, Deus já mandou Jesus, já tirou aquilo que precisava tirar, deu graça para nós suportarmos o processo, trabalharmos e nos erguermos. Deus não vai trazer nada na sua mão de bandeja se você ficar com preguiça, porque tudo aquilo que Deus nos entrega dá trabalho. E Deus não vai entregar nada na mão de preguiçosos. Nós precisamos nos posicionar e nos levantar como servas, como servos, como filhos do Senhor. Que entende o propósito, que entende o chamado e sabe que vai sofrer e vai dar trabalho, mas eu estou disposta porque vale a pena. Deus não dá nada para você aí, meu irmão, se você falar assim, ai, mas será que compensa? Pensou que compensa, Deus fala, não, vou pegar outro. Dá trabalho alcançar a vitória. Dá trabalho ser bem sucedido. E aí nós queremos filhos maravilhosos. Ai, porque meu filho vai ser um missionário, meu filho vai ser um pastor. Mas a gente tem preguiça de instruir esse pastor e esse missionário. Mas aí a gente quer, um filho, eu quero um filho médico. Mas a gente tem preguiça de estudar com a criança em casa. Quer muitas coisas, mas tem preguiça de fazer para acontecer. Que neste dia nós possamos marcar em nossos corações, Senhor, a partir de hoje eu vou ser diferente. E eu vou deixar de lado tudo aquilo que me atrapalha a ser uma mulher excelente na tua presença. E a executar todos os projetos que o Senhor me deu com excelência. Porque o Senhor Jesus, como diz a pastora Dilson, não anda com meia boca, ele anda com excelentes. Excelência para o Senhor. Porque quem quer viver grandes projetos, faz com excelência. Amém? Eu louvo o Senhor por essa oportunidade, louvo o Senhor Jesus por poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito e Ele continuará fazendo infinitamente mais. E o Senhor falou comigo muito através dessa palavra e há muitos dias essa palavra está no meu coração. Eu falava assim, Senhor, eu vou pregar lá para mim. O Senhor falou, porque corta para você, mas corta para lá também. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.